Você acredita que exista vida em outros planetas? E vida inteligente, civilizações, cidades e comunidades inteiras de seres vivendo em condições talvez muito diferentes das que conhecemos aqui na Terra? Se acredita? Prepare-se para conhecer a história de Boriska Kiprianovich, ou simplesmente Boris. Um homem de 21 anos, mas que quando era um garotinho, afirmava ter vivido em Marte em uma de suas vidas passadas. Se não acredita, tente não se surpreender com a riqueza de detalhes com que este menino prodígio descreveu a vida lá fora. Eu me chamo Frank Sinatra e seja muito bem-vindo. Você está no canal Cabeça Explosiva. Segundo a sua mãe, a russa Nadezhda Kiprianovich, Boriska, ou o pequeno Boris, como foi apelidado, a encarou com vivo interesse logo após seu nascimento, em 1996. O parto foi incrivelmente rápido e Nadezhda afirma que quase não sentiu dor. Quando bebê, Boriska quase nunca chorava. Aos 15 dias de seu nascimento, já era capaz de sustentar o próprio corpo, coisa nada comum aos recém-nascidos. O menino pronunciou sua primeira palavra aos 4 meses. Com 1 ano e meio, já era capaz de ler. Aos 2 anos, surpreendeu a todos em sua escolinha, uma vez que era precoce e muito inteligente, além de narrar histórias estranhas e ricas em detalhes sobre outras civilizações do universo, vidas passadas e viagens espaciais. Em sua infância, Boriska Kiprianovich, atualmente com 21 anos, narrava com absurda riqueza de detalhes sua vida anterior em Marte. Muitos pensavam que tais histórias, é claro, não passavam de uma fantasia normal de criança, mas que criança já aos 12 anos seria capaz de conhecer os nomes de todos os planetas do Sistema Solar sem jamais ter sido instruída a respeito. Além dos planetas, Boris conhecia também todos os principais satélites e galáxias próximas à Via Láctea. A mãe do garoto jurou que jamais ela ou o pai do garoto haviam levantado tais temas em casa e que não havia ideia de onde ele poderia ter aprendido tudo isso. Nadezhda narrou ainda que Boriska costumava passar horas na posição de lótus, comum aos praticantes de meditação, enquanto ele falava essas histórias. Aos 5 anos de idade, Boriska passou a falar também a respeito de um planeta batizado de Proserpina. Segundo o garoto, Proserpina havia sido destruído já há milhares ou talvez milhões de anos em decorrência de um raio de energia que o teria partido ao meio. Felizmente, os proserpinianos haviam se salvado. Boriska contou que acompanhou o processo de destruição de Proserpina lá de Marte, onde afirmava ter vivido em uma de suas vidas passadas. Os proserpinianos foram teletransportados ou teleportados até a 5ª dimensão e conseguiram se salvar. Agora, esses seres estariam nascendo na Terra e o nosso dever é educá-los. Segundo Boriska, sua vida em Marte era bastante interessante. Ele contou que costumava vir à Terra em missões científicas e que, inclusive, era o piloto da nave. Na época, a Terra continha um único continente habitado, chamado Lemúria. De acordo com os relatos de Boriska, a civilização que vivia em Lemúria era composta de seres de mais de 9 metros de altura. Há cerca de 800 mil anos, o continente foi fragmentado e teve boa parte de seu território tomado pelo oceano. Uma série de montanhas surgiram na superfície e esse foi o fim dos lemurianos. Boriska narrou que a civilização marciana também quase desapareceu por completo ao perder sua atmosfera em uma guerra nuclear. O planeta vermelho perdeu quase toda a sua água e ficou completamente devastado. Alguns marcianos teriam se salvado e atualmente viveriam em cidades subterrâneas. Além disso, os sobreviventes tiveram que se adaptar à nova configuração de seu planeta e, segundo Boriska, atualmente respiram principalmente dióxido de carbono, no lugar do oxigênio, o que está longe de ser um problema. De acordo com o garoto, o oxigênio envelhece. Assim, os habitantes de Marte jamais envelheceriam. Segundo Boriska,
Quando estes atingem a idade entre os 30 e os 35 anos, ocorre uma estagnação no seu processo de envelhecimento, congelando-os nessa idade para o resto de suas vidas. Para o garoto, sempre esteve claro o porquê de tantas sondas espaciais que tentam se aproximar de Marte acabarem danificadas ou destruídas. Segundo ele, as estações espaciais marcianas detectam a radiação emitida pelas baterias dos equipamentos e as destroem para preservar o seu planeta. O garoto sempre afirmou que o ser humano precisava ser mais bondoso e compassivo se quisesse se desenvolver. Segundo ele, os lemurianos morreram porque não aprenderam a desenvolver sua espiritualidade e que foi isso que destruiu a integridade do planeta no passado. Portanto, o caminho para a evolução humana seria seu desenvolvimento mental e espiritual. Ele também contou que os marcianos eram capazes de viajar por todo o sistema solar e que mantinham bases em vários planetas e em algumas de suas luas. Além de viajar com frequência à Terra, Boriska pilotava muito até Saturno. Entretanto, Boriska era responsável mesmo por Júpiter e ele participava de um projeto no qual os marcianos pretendiam criar um segundo Sol no sistema solar a partir desse planeta. O projeto acabou sendo cancelado porque não havia nas nossas redondezas a incrível quantidade de massa necessária para isso. Boriska dizia se lembrar da época da construção das pirâmides do Egito e afirmou que não vamos achar nenhum conhecimento dos antigos egípcios enterrados sob a pirâmide de Quéops. Segundo ele, o conhecimento se encontra sobre outra pirâmide, uma ainda não descoberta, e as vidas dos seres humanos mudarão quando a esfinge for aberta, por meio de um mecanismo que fica atrás de uma das orelhas da estrutura. Voltando aos habitantes de Proserpina, que foram teleportados à quinta dimensão quando seu planeta foi destruído, Boriska revelou que a Terra, como um ser vivente e consciente, começou a aceitar crianças proserpinianas para educá-las. Por conta disso, existem indivíduos que nascem no nosso mundo que conseguem se lembrar de suas vidas em Proserpina e, portanto, se consideram alienígenas, as chamadas Indigo Children, assunto para um próximo vídeo. E falando sobre o nosso planeta e o motivo de os terráqueos adoecerem, Boriska contou que as doenças vêm da nossa incapacidade de viver de forma correta e ser feliz. Segundo ele, as pessoas jamais deveriam interferir nos destinos dos outros, nem sofrer devido a erros cometidos no passado. Cada um de nós deveria estar em contato com o que foi predestinado para as nossas vidas e tentar alcançar os nossos sonhos. Além disso, deveríamos ser mais compassivos e bondosos, amar os demais incondicionalmente e ser mais humildes. De acordo com Boriska, os lemurianos morreram porque não quiseram desenvolver sua espiritualidade e saíram da trajetória que havia sido predestinada para esse povo, destruindo a integridade do planeta com isso. E como ele sabia de todas essas coisas? Porque elas estavam dentro dele. O caso dessa criança índigo, o Boriska Kiprianovich, chamou bastante a atenção de especialistas e cientistas da Academia Russa de Ciências, assim como a de pesquisadores de outras partes do mundo. Todos os que tiveram a oportunidade de conversar com esse garoto se disseram assombrados por seu conhecimento e seu vocabulário, e nunca negaram que as histórias de Boriska poderiam ser fruto apenas de sua imaginação. Entretanto, os pais do garoto garantem que jamais ensinaram essas coisas todas ao seu filho, e o próprio Boriska disse que nunca teve aulas de astrofísica na escola. Verdade? Mentira? Maluquice ou muita imaginação não importa. Os relatos desse russo marciano são simplesmente fascinantes. Você não acha? Acredita que Boriska realmente viveu em Marte? Deixe sua opinião nos comentários logo abaixo, pois ele é muito importante para o canal. O vídeo, infelizmente, vai ficando por aqui, mas eu volto com mais um assunto que irá explodir a sua cabeça.